com a Marta. Ela vai falar para a gente de um assunto muito importante, que é o Novembro Azul. Ela vai falar para a gente do exame de próstata. Marta, fala para a gente o que é o câncer de próstata. Bom, câncer de próstata é um crescimento desordenado de células, né? Normalmente a gente tem câncer, que é esse crescimento, só que aí dependendo de onde ele está, é que leva o nome, né? No caso da próstata, o crescimento é descontrolado na próstata, né? Então é um aglomerado de células que crescem desordenadamente e aí elas acabam danificando o órgão, né? E alterando a função dele. E quais são os fatores de risco para o câncer de próstata? Os fatores de risco, nós temos três principais fatores, né? O primeiro deles é a idade, né? Pessoas acima de 55 anos têm maior chance de ter câncer de próstata. Depois a gente tem a história familiar, né? Se esse homem tem alguém na família que já teve câncer de próstata, ele tem uma chance um pouco maior do que os outros de ter. E o outro fator de risco é a raça negra, né? Uhum. Eles têm uma chance maior, um risco maior de desenvolver o câncer de próstata. Como é feito o diagnóstico do câncer de próstata? Então, normalmente temos dois exames, que é o PSA e o toque retal, né? Então, normalmente os dois juntos se complementam, né? É importante, às vezes a pessoa faz só o PSA e dá uma elevação, mas às vezes não é um câncer, é só um crescimento benigno da próstata, né? Então, é sempre bom complementar esse exame com o toque retal para ter certeza, né, realmente do que é e a partir daí fazer uma biópsia para identificar realmente o câncer. A alimentação pode influenciar no risco de câncer de próstata? A alimentação influencia não só o risco de câncer de próstata, mas de outras doenças crônicas também, né? Tanto que existem alimentos que têm a função, né, de prevenir o câncer de próstata, mas não quer dizer que a pessoa não vai ter, né, o câncer que ingeriu esses alimentos, porque na verdade é um conjunto de coisas, é estilo de vida. Então inclui alimentação, inclui atividade física, inclui cessação de tabagismo, de uso de bebida alcoólica, né? Então tudo isso junto, incluindo a alimentação saudável, a alimentação adequada, pode diminuir sim o risco da pessoa ter o câncer de próstata. A partir de qual momento se deve começar o rastreamento? Então, apesar de a gente já saber que a partir de 55 anos que existem as maiores chances, né, de desenvolver o câncer de próstata, que muitos médicos já pedem para homens a partir de 40 anos começar a fazer o exame, seja o PSA, seja o toque retal, né? E aí vai depender muito também se a pessoa tem uma história familiar, né? Normalmente quando se tem uma história familiar, você adianta um pouco, né, esse rastreamento da doença. É possível prevenir o câncer de próstata? É possível prevenir, né, através dos exames, né? Os exames estão aí para poder descobrir o câncer com antecedência e poder ter um tratamento antes de que a doença se desenvolva mais e não se consiga mais fazer nada, né? Então, a prevenção são os exames. Marta, primeiramente gostaríamos de te agradecer pela sua participação, você ter cedido esse momento para a gente ter um aprendizado sobre o que é o Novembro Azul e para que também os homens que estão assistindo a gente, né, no YouTube possa ter cuidado, se cuidar e não tenha preconceito. Cuidado é importante, se cuide. Marta, deixa um recado para a gente e para o pessoal que está nos assistindo. Qual é a importância do Novembro Azul? O Novembro Azul é um mês de conscientização, né, sobre o câncer de próstata. É importante porque para chamar as pessoas a parar um pouco, né, no dia a dia corrido, e se cuidar, olhar para si, né, se ver como uma pessoa importante que precisa parar
e que precisa ir à consulta no médico, que precisa mudar a sua alimentação, que precisa rever seus hábitos de vida, né, para poder prevenir. Então, assim, foi um mês escolhido para o cuidado do homem, mas não quer dizer que nos outros meses também não deva ter, mas é mais assim, um start. Vamos acordar, vamos chamar atenção, né, porque a gente precisa se cuidar. Ainda existe preconceito sobre o exame de próstata? Sim, muitos homens até evitam ir ao médico, porque já sabe que já está naquela época do médico pedir o exame, e eles têm receio de fazer, de se sentirem menos homens, né? Do que vão falar, do que vão dizer. Então a gente ainda vê isso. E justamente o Novembro Azul é para a gente tirar isso um pouco de cena, né? E fazer a pessoa realmente ter consciência de que ela precisa se cuidar, de que ela precisa fazer o exame, de que é melhor fazer o exame do que depois descobrir lá na frente e não ter mais o que fazer. Gente, eu e Israel temos um recadinho para você. Segue, Comenta. compartilhe e deixe comentários aí sobre o que vocês têm curiosidade, o que vocês querem saber mais da gente. E aí, tchau. Até a próxima. Tchau.